Olá, pessoal. Vamos então aqui para a nossa aula 9, retomando que na aula 7 e 8 nós desenvolvemos primeiro uma medida de duração de uma carteira de renda fixa, uma medida de prazo médio, em seguida uma medida de sensibilidade, ou seja, como que o valor presente da nossa carteira ele é alterado de acordo com variações nas taxas de juros. E agora a gente vai desenvolver uma aula de introdução à gestão de risco em renda fixa. Então, nós vamos dividir essa aula em dois componentes. Um primeiro, tratando inicialmente qual que é a ideia de gestão de risco em renda fixa, qual que é o tipo de risco que a gente está avaliando nesse caso, e depois a gente vai avaliar como utilizar a medida de sensibilidade desenvolvida na nossa última aula e trazer ela aí para a questão da gestão de risco. Só iniciando aqui, a gente não precisa nem discutir o quão fundamental é a análise de risco para as tesourarias, ou seja, para quem trabalha com renda fixa, dado que a gente vive aí numa economia de variação nas principais taxas do mercado, então a gente tem que estar apto a tratar essas variações do ponto de vista de como essas variações afetam o resultado das nossas posições. Aqui, quando a gente fala de risco, e um termo muito comum usado aí como sinônimo de risco é volatilidade, quando a gente fala de risco, a gente está falando de variação de resultado futuro. Quando uma posição financeira ela apresenta resultados futuros que têm uma variação, isso significa que eu estou operando em um ambiente de risco, um ambiente cujos cenários futuros eles são previsíveis, eu consigo ter uma mensuração da probabilidade de ocorrência desses cenários, mas podem ocorrer diversos cenários. Se podem ocorrer diversos cenários, eu tenho incerteza com relação ao meu resultado. Se há incerteza, há risco. Quando a gente fala em renda fixa, a gente vai estudar aqui no nosso curso a ideia do risco como variação na taxa de juros. Ou seja, nós temos uma posição em renda fixa, essa posição ela pode estar referenciada a taxas pré ou pós-fixadas, e se essas taxas podem variar, isso significa que eu tenho um risco associado a essa variação. Ou seja, como que essa variação nas taxas de juros afeta a nossa volatilidade, o nosso resultado afeta o nosso risco da posição financeira. Quando a gente está falando aí em variações, em cenários com risco, cujas variações são variações de preço e variações de taxa, a gente está falando em risco de mercado. Isso porque eu tenho vários fatores de risco. Eu tenho aí um risco conjuntural, risco macroeconômico, eu tenho riscos operacionais, riscos legais. Aqui, para nós, risco, a gente vai estudar risco de mercado, ou seja, como que as nossas posições são afetadas quando taxas e preços se alteram. Então, quando a gente fala em análise de risco, a gente sempre está tomando aí como referência as taxas médias de mercado. E a partir da variação dessas taxas médias que a gente vai desenvolver a análise de risco. Qual que é a ideia, qual que é o pressuposto básico aqui da nossa análise de risco? Se o risco está associado à variação nas taxas de juros, variação nos indexadores, isso significa que esse indexador, no futuro, ele pode assumir distintos valores, ou seja, a taxa de juros ela pode variar de diversas formas e cada uma dessas variações pode estar associada a uma probabilidade. Ou seja, a gente pode tratar a variação ou a taxa de juros futura como uma variável aleatória.
ou seja, uma variável aleatória que pode assumir diversos valores possíveis com suas probabilidades associadas. Se a gente trata os juros como uma variável aleatória, ou seja, como um fenômeno aleatório, a gente pode usar aí o ferramental da estatística para fazer essa análise das possíveis variações e, portanto, a análise de risco correspondente. Então, nessa nossa aula, a gente vai precisar dos conceitos básicos que vocês viram em estatística, e a estatística básica do ponto de vista de descrição de variáveis aleatórias, quais são as suas principais estatísticas descritivas, média, variância, desvio padrão, e quais são as distribuições de probabilidade. Então, a gente vai precisar desse ferramental para desenvolver aí a nossa análise de risco. Vamos começar a nossa análise aqui considerando um exemplo. Vamos supor que em um determinado dia estão negociados aí CDBs com vencimentos de 30 dias. A gente sabe que diariamente no mercado ocorrem diversas negociações, nem todas as negociações são realizadas, são fechadas a uma mesma taxa e, portanto, eu tenho que analisar essas negociações. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês que suponha que em um determinado dia foram negociados CDBs com prazos de vencimento de 30 dias e aqui eu tenho distintos volumes de negociações. Ou seja, em um determinado banco, em uma determinada corretora ou instituição financeira, foram negociados 250 milhões em CDBs com vencimento em 30 dias a uma taxa de 6,34% ao ano. Em uma outra instituição, foi negociado 260 milhões a uma taxa de 6,7% ao ano. Ou seja, na prática, no mercado, a gente tem várias transações, cada uma dessas transações negociam a uma taxa distinta. Óbvio que essas taxas aí vão depender dos agentes que estão negociando e, portanto, na prática, a gente tem aí diversos valores para essa taxa de acordo com o volume negociado. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um total negociado de 1.840 milhões em CDBs e eu tenho diversas taxas negociadas. Se eu tenho diversas taxas negociadas, o meu objetivo aqui é avaliar qual que é a taxa média que foi negociada no mercado. Se eu tomar a média simples dessas taxas, eu não vou estar considerando aí o volume negociado em cada transação que resultou nessa taxa associada. Portanto, uma média ponderada mostra-se mais apropriada para o cálculo dessa taxa média, que é a forma como essas taxas médias divulgadas no mercado são calculadas. Então, por exemplo, eu posso determinar qual que é a frequência relativa de cada uma das operações em relação ao total. Então, eu sei que 100 milhões de CDBs foram negociados a 6,14%. O quanto que esse volume transacionado corresponde ao volume total negociado no mercado. Se no mercado foram negociados 1.840 milhões, significa que essa negociação aqui de 100 milhões corresponde a 5% do total negociado no mercado. Ou seja, eu estou calculando essa frequência relativa como volume da operação associada, ou seja, 100 milhões, sobre o total negociado, ou seja, sobre 1.840 milhões. Então, essa transação corresponde a 5% do total. Essa transação aqui de 360 milhões negociados a uma taxa de 6,65 corresponde a um volume total de 20% do mercado. Então, qual que é a ideia?
a gente vai calcular aí a taxa média negociada para a gente ter um parâmetro aí de qual foi a taxa média negociada no mercado. Para calcular essa taxa média, ao invés de eu tomar a média simples das taxas, eu vou tomar a média ponderada, ou seja, a média levando em consideração o volume das transações para a gente ter uma medida mais apropriada para a média. Então, se eu for calcular essa taxa média e eu sei que essa taxa de negociação ela pode ser considerada como uma variável aleatória, ou seja, ela pode assumir determinados diferentes valores. Nesse dia, esses foram os valores realizados, os valores assumidos por essa variável aleatória. Portanto, se eu considero essa taxa como uma variável aleatória, eu vou calcular as estatísticas dessa variável aleatória. Quais são as principais estatísticas que a gente desenvolve lá em cursos básicos? A estatística básica de uma variável aleatória é a sua média, ou como a gente chama aí em estatística de valor esperado de uma variável aleatória. Ou seja, se a taxa de juros é uma variável aleatória, a gente pode calcular a média ou o valor esperado dessa variável de acordo com a formulação da estatística para o cálculo da média. Ou seja, a média de uma variável aleatória vai ser o produto dos valores que essa variável aleatória pode assumir, ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada um desses valores. Ou seja, é o somatório de todos os possíveis valores multiplicados ou ponderados pela probabilidade de ocorrência de cada um desses valores. Ou seja, essa probabilidade aqui, ela pode ser estimada pela frequência de cada um dos negócios. Então, no nosso exemplo aqui, como que eu calcularia a média? A média seria o valor da taxa vezes a sua frequência relativa. Então, significa que eu faria o produto da taxa de 6,14 vezes a sua frequência, mais a taxa de 6,34 vezes a sua frequência, mais a taxa de 6,44 vezes a sua frequência de 19%. Esse somatório ele iria resultar aí na média da nossa variável aleatória. Para esse nosso exemplo, eu iria resultar numa média de 6,55% ao ano. Então, o que a gente está calculando aqui? Se os juros é uma variável aleatória, ou seja, ela pode assumir diferentes valores com probabilidades associadas, a gente pode calcular a média amostral, ou seja, a média baseada na amostra daquelas negociações para a nossa taxa. Então, na prática, eu estou calculando aí uma média ponderada, ponderada pelo volume transacionado de cada um dos negócios. E aí eu obtenho aí uma taxa média de 6,55% ao ano. Ou seja, naquele dia, os CDBs com vencimento em 30 dias foram negociados a uma taxa média de 6,55. Só que aqui, quando a gente fala em taxas médias, o mercado sempre está divulgando essas taxas médias das negociações para a gente ter como referência ou como parâmetro para fazer as negociações próprias em renda fixa. Ou seja, se eu vou fazer uma operação em CDB, como que eu vou precificar se é um CDB com uma taxa adequada ou não? Eu vou olhar qual que é a taxa média de mercado e, de acordo com essa taxa média, tomar as minhas decisões. Óbvio que a taxa que eu vou transacionar não necessariamente vai ser essa taxa média, mas essa taxa média aí vai servir como referência nas transações. Lembrem-se que o nosso objetivo aqui é falar sobre risco.
Então, se eu quero avaliar o risco dessas transações em CDB, eu não posso olhar para a média. Por quê? Porque a média dá um valor aí esperado, um valor médio das negociações. Se eu definir risco como variação das taxas, a média não nos mostra ou não traz informações acerca do quanto variou essa taxa de juros dos CDBs para as diferentes operações. Portanto, se eu quero saber, primeiro, qual que foi a taxa média de negociação, eu calculo a média da nossa variável aleatória. Se eu quero saber qual que foi a variabilidade, ou seja, a taxa de variação dessa nossa taxa do CDB, eu tenho que computar uma medida apropriada de variação de uma variável aleatória. Então, em estatística, se eu quero calcular o quanto varia, ou seja, a taxa de variação de uma variável aleatória, a medida que eu uso é a variância, ou seja, a variância é uma medida de dispersão, é uma medida que calcula aí o quanto os valores dessa variável aleatória se distanciam do seu valor médio. Como que eu calculo a variância de uma variável aleatória? A variância de uma variável aleatória vai ser a diferença dos seus valores observados em relação à sua média. Vou elevar essa diferença ao quadrado, porque essa diferença pode ser tanto positiva quanto negativa, e eu só estou interessado o quanto os valores se distanciam da média, independente se distanciam para cima ou para baixo da média. E eu vou ponderar cada um desses desvios pela probabilidade ou pela frequência associada. Então, qual que é a vantagem aqui? A gente tem uma medida de dispersão, ou seja, quanto maior a variância, significa que a nossa variável aleatória assumiu valores mais distantes da média, ou seja, a variabilidade é maior. Se a gente está falando em risco, posições que apresentam taxas com uma maior variância significam que eu tenho maior risco associado, ou seja, as taxas podem variar em uma proporção maior. Se essa variação afeta os meus resultados, isso significa que eu vou ter uma variação aí tanto de resultados positivos quanto negativos. E se eu estou querendo fazer uma gestão de risco, eu estou interessado para essa medida de variabilidade, ou seja, o quanto pode variar os meus resultados em diferentes cenários de variação aí dos preços ou das taxas. Então, notem que a média a gente já calculou, a média deu 6,55. Então, para calcular a variância, como que eu vou calcular? Eu vou pegar cada uma dessas taxas, fazer a diferença com o valor médio. Valor médio aí a gente representa com a letra sigma, com a letra grega mi, é uma representação usual aí. Então, a gente faz a diferença de cada uma das taxas com a média, eleva ao quadrado e pondera aí pela frequência relativa, ou seja, essa frequência relativa é uma medida aí de probabilidade de ocorrência de cada uma dessas taxas. Então, calculada a variância, eu vou chegar aqui no nosso exemplo em uma variância de 0,033. Notem, pessoal, que a variância é uma medida, como a nossa variável aleatória é a medida da nossa variável aleatória é percentual ao ano, como a variância é uma medida ao quadrado, significa que a medida da variância vai estar referenciada em percentual ao ano ao quadrado. Só que para nós isso não faz sentido nenhum, eu não consigo interpretar essa medida ao quadrado. Para a gente ter uma interpretação mais adequada, ou seja, na mesma grandeza da taxa ou da nossa variável aleatória, a gente calcula o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância.
Quando eu tomo a raiz quadrada da variância, eu elimino esse quadrado, portanto, eu estou obtendo aí a variância como uma medida de variação, só que agora ela está na mesma grandeza da nossa variável aleatória e, portanto, eu posso interpretar. Ou seja, no nosso exemplo, a média aí, a taxa média negociada foi de 6,55 ao ano, enquanto que a variância ela foi de 0,18% ao ano. Quanto maior for a variância, não, desvio padrão, perdão. Quanto maior for o desvio padrão, significa que as taxas negociadas mais se distanciaram da média, da taxa média negociada. Quanto maior é a variação, maior é o risco associado. Ou seja, se aquela taxa média é uma projeção para o futuro, significa que aquela taxa média, se ela apresenta um maior desvio padrão, significa que no futuro ela pode variar mais. Se no futuro ela pode variar mais, isso significa que ao mesmo tempo que eu posso ter ganhos maiores, eu posso também ter perdas maiores. Quando a gente fala em gestão de risco, a gente está olhando aí para essas perdas, ou seja, o quão grande pode ser as nossas perdas. Quanto maior for o desvio padrão associado da nossa variável de interesse, maior é o risco, porque mais pode variar a nossa taxa de referência e, portanto, maior é a incerteza a respeito do meu rendimento, do meu resultado futuro. Então, pessoal, quando a gente fala de risco, a gente está falando aí de dispersão de variabilidade, de volatilidade dos resultados. O desvio padrão, ele é a medida aí mais simples de mensuração de risco em finanças. Claro que nós temos medidas mais sofisticadas, mas dada a simplicidade aí do desvio padrão, a gente consegue aproximar qual seria a variabilidade da nossa variável de interesse. Então, o desvio padrão é a principal aí medida, a medida mais simples de mensuração de risco. Quando a gente, antes de entrar ali no histograma, quando a gente assume a nossa variável aí de referência, que é a taxa de juros, como uma variável aleatória, a gente calculou a média e a variância dessa variável aleatória, só que se eu estou interessado em fazer, por exemplo, projeções futuras para essa variável aleatória, é fundamental eu conhecer mais informações sobre essa nossa variável aleatória. Então, por exemplo, se eu quero informações adicionais, eu posso, por exemplo, construir o histograma, ou seja, a distribuição de frequência da nossa variável aleatória. Então, o que eu estou relacionando? No eixo Y, eu tenho a quantidade de negócios e aqui no eixo X, eu tenho possíveis intervalos para as taxas, que é a nossa variável aleatória. Então, se eu considerar taxas negociadas entre 6% e 6,15%, eu tenho um total aí de menos 50, de um valor um pouco menos de 50 negócios, 50 milhões negociados. Se eu tenho, por exemplo, uma taxa entre 6,60 e 6,75, eu tenho um volume negociado aí próximo de 200 milhões. Se eu tenho, por exemplo, uma taxa negociada entre 7,20 e 7,35, eu vou ter aí um volume negociado em torno de 200 milhões. Pessoal, esse histograma ele não foi construído com base naquelas informações que eu apresentei na tabela. Eu construí uma tabela com mais informações para obter esse histograma mais completo, ou seja, considerando que a gente tivesse um número maior de negociações. Então, esse histograma ou esse gráfico de frequência, ele vai mostrar para os diferentes intervalos de possíveis valores da nossa variável aleatória, qual que foi a frequência
frequência de cada um dos negócios. Eu tenho aqui negócios mais frequentes e aqui nas caudas desse histograma eu tenho negócios menos frequentes, ou seja, o volume de CDBs negociados com taxas mais elevadas foi um volume menor, assim como o volume negociado de CDBs com taxas mais baixas apresentam um volume menor. A grande maioria dos CDBs foram negociados a uma taxa aí próximo da média da taxa de mercado. Lembrem-se que a nossa taxa média foi de 6,55. Aqui, como eu inseri novos dados, obviamente que a média mudou. Então, a gente pode perceber que quando eu olho a distribuição de frequências da nossa variável aleatória, eu consigo aí ter uma informação adicional acerca de qual distribuição de probabilidades essa nossa variável aleatória pode assumir. Ou seja, claramente vocês devem lembrar lá da aula de estatística que uma distribuição muito usual de probabilidade é a distribuição normal. Por quê? Porque vários fenômenos aí, tanto do ponto de vista natural, ou fenômenos resultantes de negócios, seguem uma distribuição normal. Ou seja, os eventos que diferem bastante da média têm menor probabilidade de ocorrência. Os valores que estão em torno da média têm maior probabilidade de ocorrência. Qual que é o exemplo clássico? A altura das pessoas. Se eu tenho uma altura média de 1,65, isso significa que grande parte das pessoas tem uma altura ali próxima da média e poucas pessoas são muito baixas e poucas pessoas são muito altas. Então, qual que é a ideia básica? Se a nossa variável de interesse ela pode ser considerada uma variável aleatória, se eu quero fazer projeções acerca dessa variável aleatória, eu preciso conhecer a sua distribuição de probabilidade. Como a gente não sabe exatamente ao certo qual é a distribuição de cada fenômeno que a gente está estudando, a gente pode assumir que esse fenômeno tenha uma determinada distribuição. E é o que a gente faz em finanças. Para o caso das taxas de juros, a gente vai considerar, a gente vai pressupor uma distribuição teórica de probabilidade para essa nossa variável aleatória para a gente poder analisar o seu comportamento. Distribuição teórica é a gente assumir que a nossa variável de interesse tem uma determinada distribuição. E qual que é a distribuição que a gente vai assumir? Uma distribuição normal. Por quê? Porque vários fenômenos têm aí um padrão que se aproxima, pode não ser exatamente uma distribuição normal, mas se aproxima de uma distribuição normal. Ou seja, quando a gente toma essa hipótese para a distribuição da nossa variável aleatória, a gente está querendo aí simplificar as análises. Por quê? Porque se eu conheço a distribuição da nossa variável aleatória, eu consigo fazer inferência estatística, eu consigo fazer projeção acerca do desempenho futuro, das realizações futuras dessa nossa variável aleatória. Eu consigo fazer análise, eu consigo fazer previsão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que essa nossa variável aleatória tem uma distribuição normal. Por quê? Porque se eu assumo que ela tem distribuição normal, isso vai me permitir um ferramental de análise adicional para estudar aí os efeitos das variações da nossa variável aleatória de interesse, que é a taxa de juros. Então, a gente vai pressupor que as taxas elas vão ter uma distribuição, o sinal aqui, o tio, significa se distribui como uma normal. Se eu tenho uma distribuição normal, significa que toda distribuição tem um conjunto de parâmetros necessários para descrever essa total distribuição.
Para cada distribuição, eu tenho um número de parâmetros necessários para descrever essa distribuição que é distinto. Para uma normal, se eu conheço a média da distribuição e a variância, eu conheço a inteira distribuição dessa variável aleatória. Ou seja, eu consigo construir a densidade de probabilidade a partir dessas duas informações. Então, aqui eu tenho a fórmula da densidade de probabilidade de uma distribuição normal. Ou seja, eu consigo calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer um dos valores possíveis para essa nossa variável aleatória. Ou seja, se eu estou usando aí como variável aleatória a taxa de juros, se eu suponho que a taxa de juros tem uma distribuição normal, que eu conheço a média e a variância dessa distribuição, significa que eu consigo agora calcular qual que é a probabilidade dessa taxa ser maior que 8%. Qual que é a probabilidade dessa taxa ser menor do que 5%? E essas informações, essas probabilidades, elas vão nos fornecer aí informações para uma melhor representação de quais são os possíveis resultados da nossa posição financeira. Lembrando que a distribuição normal é uma distribuição contínua, ou seja, para o caso que a nossa probabilidade ela é calculada para intervalos de valores, ou seja, a probabilidade no ponto ela é sempre zero, e, portanto, a gente está calculando aí a probabilidade em diferentes intervalos de ocorrência da nossa variável aleatória. Então, a principal vantagem aí de a gente assumir uma distribuição normal é que uma distribuição normal representa aí o comportamento de diversos fenômenos observados aí no mundo, e além disso eu consigo identificar, eu consigo ter a toda a distribuição de probabilidade se eu conhecer a média e a variância dessa nossa variável aleatória. Então, a gente sabe que uma distribuição normal, ela tem essa seguinte representação para a função de densidade de probabilidade. Ou seja, qual que é a característica da distribuição normal? Aqui no eixo X, eu tenho todos os possíveis valores para a nossa variável aleatória. No nosso exemplo, a gente está usando juros como variável aleatória, então eu tenho todos os possíveis valores para as taxas de juros. No nosso exemplo, taxa aí do CDB. Essa variável aleatória ela vai ter um valor médio e uma variância ou um desvio padrão. Lembrando que a variância ela vai mensurar para nós a dispersão dos possíveis valores da nossa variável aleatória em relação ao valor médio. Quanto mais for achatada essa curva, significa que eu estou diminuindo aí o desvio padrão. Aliás, perdão, eu estou aumentando o desvio padrão. Lembra aí quando a gente fala aí nessa nossa situação atual da pandemia, todo mundo representa aí a curva de contaminação como uma distribuição normal, ou seja, a contaminação ela atinge um pico, depois reduz. Quando a gente fala em achatar a curva, a gente está querendo aí diminuir, aliás, perdão, aumentar o desvio padrão de contaminados. Ou seja, eu quero que o número de contaminados seja mais variante em relação à média. Ou seja, que esses contaminados não se concentrem ao longo da média, em torno da média, e, portanto, cause aí um pico que pode gerar o colapso na saúde. Mas é só um detalhe. Vamos voltar aqui para a nossa interpretação de taxa de juros. Quando a gente assume essa distribuição, então aqui eu tenho no eixo X os possíveis valores para a taxa dos CDBs, eu tenho um valor médio, e aqui eu tenho no eixo Y a frequência ou a probabilidade de ocorrência de cada um desses valores da nossa variável aleatória. Então, o que a gente pode perceber? Olha, a maioria das negociações se concentram aí na taxa média, eu tenho poucas negociações que estão muito abaixo da média e eu tenho poucas negociações
que foram realizadas a uma taxa muito acima da média. Então, a gente assumir essa distribuição para o caso das taxas, isso faz todo sentido. Por quê? Você observa no mercado transações distintas das taxas médias, mas a grande maioria sempre vai estar aí no entorno da média. Então, a gente assumir essa distribuição teórica para a nossa variável aleatória, ele faz sentido aí, ele consegue simplificar a nossa análise. Quais são as características aí da distribuição normal? A gente não pode esquecer dessas características. Primeiro, a distribuição normal ela é simétrica em relação à média, ou seja, a probabilidade de eu observar valores abaixo da média ou menores que a média e a probabilidade de eu observar valores maiores que a média são de 50%. Lembrando que a probabilidade ela é calculada como a área sobre a curva. Então, se eu quero a área da curva toda, eu sempre vou ter probabilidade de 100%. Então, primeira característica da distribuição normal, ela é simétrica em relação à média. Outra característica, os eventos extremos, ou seja, os eventos muito acima da média ou muito abaixo da média, têm menor frequência de ocorrência. Faz todo sentido. No mercado a gente observa aí negociações extremas, mas a frequência dessas negociações ela é menor. Outras características aí da distribuição normal, se a gente olhar para o desvio padrão dessa nossa distribuição normal, outras características da normal são que a probabilidade de um valor dessa nossa variável aleatória, da taxa, estar entre o intervalo da média menos um desvio padrão e da média mais um desvio padrão é de 68%. Desse valor estar da média menos 2 desvios padrão e mais 2 desvios padrão, é de 95%. E a probabilidade de estar aí no intervalo da média menos 3 desvios padrão e mais 3 desvios padrão é de 99,7%. Ou seja, a probabilidade de um valor observado estar muito distante da média, ela é menor, ou seja, eventos extremos são menos frequentes. Qual que é a ideia básica? Se a gente vai usar todo esse conjunto ferramental para fazer a análise de risco, vamos pensar, eu defini que a nossa variável aleatória, por exemplo, aqui no nosso caso, as taxas dos CDBs, tem uma distribuição normal. Para a gente caracterizar a distribuição normal, eu preciso calcular a média e a variância. Quando eu calculei a média e a variância, ou desvio padrão, eu considerei essas taxas que foram negociadas no mercado, calculei a média e desvio padrão, portanto, eu consigo calcular inteira a distribuição dessa nossa variável aleatória e, portanto, se eu for fazer previsões ou inferências usando essa distribuição, significa que eu vou usar uma distribuição que é representada ou que foi construída com base na média e desvio padrão calculados com base nesses valores observados. Só que a gente sabe que nos próximos dias vão ser realizadas negociações com outras taxas, portanto, a média e o desvio padrão vão mudar. Então, o grande problema aí, a nossa grande limitação, e essa é uma limitação em estatística de forma geral, é que a gente vai estimar essas informações com base em uma amostra que corresponde a uma representação já observada da nossa variável aleatória, mas no futuro não necessariamente essa variável aleatória pode se comportar dessa mesma forma. Então, essa é uma limitação aí, mas é uma limitação que todos os modelos estatísticos enfrentam. Então, se eu conheço essa distribuição e essa distribuição tem essas características, eu posso fazer algumas inferências acerca
dessa nossa variável de estudo, dessa nossa variável aleatória. Então, vamos desenvolver essa análise aqui fazendo um exercício. Nesse exercício ele fala, ó, considere as seguintes taxas médias mensais de 2 títulos de renda fixa negociados nos mercados ao longo de um determinado ano. Então, ao longo de um determinado ano, em cada mês foram negociados CDBs e certificados de recebíveis imobiliários. Foram negociados CRIs. Então, em cada mês, a taxa média de negociação foi diferente para cada um dos títulos. Então, se eu tenho todas essas taxas que variaram ao longo desses meses, significa que eu posso considerar essa taxa como uma variável aleatória e eu posso usar aí o ferramental estatístico para fazer uma análise dessas taxas, ou seja, olhar para a taxa média ao longo desse ano, olhar para a variabilidade, ou seja, para o desvio padrão dessas taxas ao longo do período, e também aí, se a gente assumir que essas taxas têm distribuição normal, eu posso fazer inferência acerca do comportamento dessas variáveis. Então, aí ele pede, se ambas taxas de remuneração, CDB e CRI, podem ser assumidas como variáveis aleatórias com distribuição normal, ele pede para a gente calcular as taxas médias e os desvios padrão, qual é o ativo mais arriscado, lembrando que risco ele está associado aí à variabilidade das taxas. Então, eu posso olhar o desvio padrão como uma medida de risco, como uma medida de variabilidade. E aí ele pede o seguinte, qual é o resultado esperado, ou seja, qual que vai ser o valor futuro com 68,3% de confiança da aplicação de 100 mil em cada um desses ativos. Como que eu calculo essa probabilidade? Se eu assumir que ele tem uma distribuição normal, eu posso usar as características da distribuição normal aí para fazer essas análises de eventos futuros. Aí ele pergunta no item D, qual a probabilidade de, em cada investimento, observar uma taxa mensal de juros superior a 1,0,4% ao mês? Vamos por partes. Vamos calcular primeiro aí a média e desvio padrão. Só vamos retomar que no caso anterior, como que a gente calculou a média da nossa variável aleatória? Só voltando aqui, a gente calculou a média como produto dos valores realizados com a sua frequência relativa, ou seja, ponderado aí pelo volume negociado em relação ao volume total, pela frequência de cada um dos negócios. Nesse nosso exemplo, a gente não tem o volume associado, portanto, a gente não tem como calcular qual que foi o volume total e qual que foi a frequência relativa do volume negociado em cada um dos meses. E isso é muito comum. Quando é esse o caso, qual que é a hipótese que a gente assume? Olha, vamos supor que todas as informações tenham a mesma frequência, ou seja, a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos é sempre a mesma. Se eu tenho N eventos, a probabilidade de cada um dos eventos vai ser 1 sobre N. Se eu tenho 5 eventos possíveis, a probabilidade de ocorrência de cada evento, supondo a mesma, vai ser sempre 1 sobre 5 ou 20%. Então, se a gente pensar aqui na nossa fórmula da média e considerar a mesma frequência de ocorrência para todos os valores, significa que esse valor vai ser sempre 1 sobre N para todos os casos. Ou seja, simplificando, a estimativa da média, quando a gente supõe a mesma frequência de ocorrência para os valores, nada mais é do que a média aritmética simples. Ou seja, eu só estou tomando aí a média simples das taxas negociadas. Então, quando eu tomo a média simples, eu estou supondo que todos tenham o mesmo peso, a mesma influência no cálculo da média. E essa é uma hipótese muito utilizada. Quando a gente fala na variância ou no desvio padrão,
a gente considera a mesma questão, ou seja, a mesma probabilidade, então vou multiplicar todo mundo por 1 sobre n, o que vai resultar aqui na fórmula amostral da nossa variância. Só um detalhe, mas professor, por que aqui é n menos 1? O correto, se a gente fizer a substituição direta, vai ficar 1 sobre n sem esse menos 1. Só que se vocês recordarem lá de estatística, vocês vão lembrar que essa estimativa da variância, ela é uma melhor estimativa quando a gente desconsidera aqui 1 grau de liberdade na estimação. Por quê? Porque a gente perde esse grau de liberdade por ter que ter tido nossa, ficou difícil. Por ter que ter estimado a média. Então, quando eu faço menos 1, eu estou tirando 1 grau de liberdade, eu estou penalizando aqui a minha estimativa, e essa penalização é decorrente da necessidade de eu ter que estimar a média para calcular a variância. Se eu conheço a média populacional, que não é o nosso caso, porque a gente não conhece os valores futuros da nossa variável aleatória, eu tenho que estimar a média. Se eu tenho que estimar a média, eu vou perder 1 grau de liberdade. Se eu perco esse grau de liberdade, eu vou ter que levar isso em consideração e dessa forma eu obtenho uma estimativa mais consistente, uma estimativa melhor da variância. Então, a gente vai calcular essa média e variância aí como as nossas estatísticas amostrais. Então, vamos lá para a nossa planilha responder os itens A e B. Então, aqui eu coloquei para vocês a planilha, aqui eu tenho as taxas para cada um dos meses, do CDB e do CRI. Aí no item A ele pede quais são as taxas médias e o desvio padrão. Primeiro, quantas observações eu tenho para cada variável aleatória? Eu tenho um total aqui de 12 observações. Como que eu calculo a média simples ou a média, o valor esperado de cada uma dessas variáveis? Lembrando, pessoal, que a média, quando a gente considera que cada um dos valores tem mesma probabilidade, a média nada mais é do que a média simples, ou seja, a soma dos valores dividido sobre o total. Eu posso usar tanto a fórmula média do Excel ou como calcular a média. Aqui vou calcular a média. A média vai ser a soma de todos os valores dividido aqui pelo total de negócios. Então, eu vou chegar aqui, não dividiu, dividido pela soma do total dos negócios. Ou seja, os CDBs, nesse ano, foram negociados aí uma taxa média de 0,92% ao mês. Média dos CRIs vai ser a soma dos valores observados, essa soma dividido pelo número de valores observados, pelo tamanho da nossa amostra. Então, a gente já pode perceber aí, olha, em termos de taxa média, os CRIs foram negociados a uma média superior, a uma média maior, a uma taxa maior que os CDBs. Agora, vamos calcular a variância e, portanto, desvio padrão dessas duas taxas. Só retomando aqui a nossa fórmula, a variância vai ser 1 sobre n menos 1 multiplicado pela soma da distância de cada um dos valores em relação à média ao quadrado. Então, primeiro eu vou calcular aqui na nossa planilha, tanto para o CDB quanto para o CRI, qual que foi a distância de cada um dos valores em relação ao valor médio elevado ao quadrado. Então, aqui para o CDB vai ser o valor observado, deixa eu abrir um parênteses, valor observado menos o valor médio do CDB, eu vou travar aqui o valor médio, porque ele sempre é o mesmo para todas as observações. Tudo isso elevado ao quadrado. Vou puxar aqui a minha fórmula e ele vai fazer o cálculo dessa diferença para todos os casos. Para o CRI, mesma coisa. Diferença entre a taxa observada
e a taxa média dos CRIs. Então, eu vou calcular aqui cada uma das diferenças ao quadrado e eu sei que a variância ela vai ser a soma dessas diferenças ao quadrado multiplicada por 1 sobre n menos 1. Então, calcular aqui a variância do CDB vai ser 1 sobre n menos 1 vezes a soma de cada um dos desvios. Calculei a variância do CDB, calcular a variância do CRI, vai ser 1 sobre n menos 1 multiplicado pela soma dos desvios. Lembrem-se que quando a gente calcula a variância, como a nossa variável está mensurada em percentual ao mês, a variância está em percentual ao mês ao quadrado, que para nós não faz sentido. Então, eu vou calcular o desvio padrão. Desvio padrão vai ser a raiz da variância. Então, usando aqui a função raiz, eu calculo a raiz da variância para o CDB e a raiz da variância para o CRI. Então, significa que o desvio padrão do CDB é de 0,70 e o desvio padrão das taxas negociadas dos CRIs de 0,91. Então, vamos lá. Como o desvio padrão é uma medida aqui que nos ajuda a mensurar variabilidade das taxas, ou seja, quanto mais variam essas taxas, significa que maior é a probabilidade de ocorrências em que eu ganho mais e também pode haver mais eventos em que eu vou perder mais, em que essa taxa pode ser menor. Então, o desvio padrão aí para nós é uma medida de variabilidade, portanto, uma medida de risco. Como os CRIs tem um desvio padrão maior, se a gente pensar qual que é o ativo mais arriscado, ou seja, qual ativo apresenta taxas mais variáveis, o ativo mais arriscado vai ser o CRI. Notem, pessoal, que uma relação super importante em finanças é a relação risco-retorno. Quanto maior o risco da posição, maior é o retorno, o que faz todo sentido aqui na nossa análise. Os CRIs têm um maior risco, mas ao mesmo tempo a taxa média, a taxa de remuneração média, ela é maior do que se comparado com os CDBs, que em consequência apresentam um menor risco. Então, notem que a gente calculou aí a média e a variância. Pessoal, notem que até agora não tem nada de novo do ponto de vista de estatística, a gente só está calculando média, variância e desvio padrão. E agora, no item C, ele fala o seguinte: qual que é o resultado esperado, ou seja, o valor futuro, com 68,3% de confiança da aplicação de 100 mil em cada um desses ativos? Então, voltando aqui nos nossos slides, a gente verificou o seguinte: se eu assumo uma variável aleatória com distribuição normal, uma propriedade da distribuição normal é que quando eu tenho um valor da nossa variável aleatória entre o valor médio menos um desvio padrão e o valor médio mais um desvio padrão, eu sei que a probabilidade dessa nossa variável estar nesse intervalo é de 68 a 68,3%. Então, se eu quero saber qual que é a probabilidade, quais são aí os possíveis resultados futuros de investir 100 mil nesses dois ativos, essa probabilidade de estar entre esses valores tem um índice de confiança de 68,3%. Então, se a gente analisar aqui na nossa planilha, o que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular essa probabilidade aqui. Eu sei que a probabilidade de estar entre a média menos um desvio e a média mais um desvio é de 68%. Portanto, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, qual que é o valor da média do CDB menos um desvio padrão? Vou calcular aqui. Média do CDB menos um desvio padrão do CDB.
Então, eu sei que é 0,84% ao mês. Média mais um desvio padrão vai ser a média do CDB mais um desvio padrão do CDB. Então, eu sei que a probabilidade da taxa do CDB estar entre 0,84 e 0,98 é de 68,3%. Para o CRI, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, ela vai ser distinta, ou seja, a probabilidade da taxa do CRI estar entre 0,92 e 1,10% ao mês, ela vai ser de 68,3%. Então, o que eu resulto aqui? Nos intervalos das taxas, no qual a probabilidade da taxa estar contida nesse intervalo é de 68%. Ou seja, se eu investir um valor presente de 100 mil a essas taxas, qual que vai ser o resultado? Eu vou investir 100 mil vezes 1 mais o limite inferior, eu vou obter aí, vamos por um período só, eu vou obter 184 mil. Se eu considerar a taxa de 0,98, não é 0,98, 0,98%. Então, eu tenho que fazer aqui por cento. Ok? Então, eu vou receber 100.848 e o valor, se a taxa observada for 0,98, vai ser o valor presente, o valor presente, vezes 1 mais a taxa. Então, significa o quê? Que a probabilidade qual que vai ser o resultado esperado, perdão, de eu investir 100 mil num CDB, a probabilidade do meu resultado estar entre 100.848 e 100.978 é de 68,3%. Quais vão ser esses valores aqui para o CRI? Vou só puxar a fórmula, só que eu tenho que alterar aqui, o PV é sempre o mesmo. Para o CRI, se eu investir 100 mil nos CRIs, a probabilidade de meu resultado estar entre 100.921 e 101.104 é de 68,3%. Então, notem, pessoal, que nesse caso aqui, a gente está calculando aí quais são os resultados de eventos futuros com uma determinada probabilidade. Se eu consigo aí fazer inferência sobre eventos futuros e o risco está associado à incerteza quanto ao futuro, eu estou antecipando esse futuro, portanto, eu estou tentando aí prever qual que vai ser a dinâmica futura dessa nossa variável aleatória. E aqui no item D, ele pede o seguinte: qual que é a probabilidade de, em cada um dos investimentos, CDB e CRI, eu observar uma taxa de juros mensal superior a 1,04% ao mês? Vamos aqui para os nossos slides só para eu mostrar para vocês o que a gente está querendo calcular. O que eu estou querendo calcular aqui? Eu estou querendo calcular qual que é a probabilidade da taxa, tanto do CDB quanto do CRI, ser maior do que um determinado valor aí definido. Essa é a probabilidade que eu quero calcular. É fácil calcular essa probabilidade quando eu conheço a distribuição da minha variável aleatória. No nosso exemplo, a gente está supondo que essa variável aleatória tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Qual que é a alternativa tradicional aí para a gente calcular essa probabilidade? Se eu tenho uma variável aleatória com distribuição normal, eu posso normalizar essa variável aleatória para uma variável
que a gente chama de variável aleatória Z, que é uma variável aleatória normalizada, e a característica dessa variável aleatória é que ela vai ter uma distribuição normal padrão, ou seja, uma distribuição normal com média zero e variância unitária. Como que eu faço a normalização? Normalização vai ser o valor da minha variável menos a sua média dividida pelo desvio padrão. Quando eu normalizo essa variável aleatória, eu vou lá na tabela da distribuição normal padrão e calculo essa probabilidade. Isso vocês viram em estatística, por isso que é importante a gente entender aí a estatística, pessoal. Uma forma alternativa para a gente calcular essa probabilidade é a gente usar a função do Excel, que já tem uma função pronta, que calcula qualquer probabilidade de uma distribuição normal. Aí no Excel em português, essa função chama dist.norm. Para mim aqui, como o meu está configurado em inglês, ele chama norm.dist, mas é a mesma função. E essa função tem a característica de calcular a seguinte probabilidade. Então, se eu tenho aqui uma variável aleatória com distribuição normal, se eu aplico essa função do Excel, informando para essa função qual que é a média e a variância e qual que é o valor definido da minha variável de interesse que eu quero, ele vai calcular qual que é a probabilidade dessa nossa variável aleatória estar entre menos infinito até o valor que eu quero que ele calcule. Então, é essa probabilidade que ele está calculando. O que a gente quer calcular? No nosso exercício, eu quero a probabilidade da taxa ser maior que um determinado valor que eu defini, que é 1,04%. Portanto, na prática, eu estou querendo essa probabilidade aqui, ou seja, eu quero a probabilidade à direita da cauda. Como a função do Excel ele retorna para nós a probabilidade à esquerda, isso significa que eu sei que a soma do total sempre vai ser igual a 1. Então, se eu quero a probabilidade da cauda, basta eu calcular 1 menos o valor fornecido pela função, porque ele calculou essa probabilidade aqui. Se eu faço 1 menos o valor dessa probabilidade, eu estou obtendo exatamente o que está à direita da cauda da distribuição. Então, vamos calcular lá para o nosso exemplo. Para o nosso exemplo, ele pede qual que é a probabilidade em cada um dos ativos ser maior que 1,04. Então, como que a gente vai fazer? Como a gente vai usar a função do Excel, dist.norm, só que nesse caso eu sei que essa função dá a cauda esquerda, mas eu quero a cauda direita. Então, eu vou fazer 1 menos, para mim aqui é norm.dist. Notem, pessoal, que essa função ela tem 4 argumentos aqui. Primeiro é o valor que ele quer que você calcule a probabilidade. Eu quero o valor 1,04. Segundo argumento, segunda informação, é a média da nossa variável aleatória. A média do CDB, 0,92. Terceiro argumento, desvio padrão. Desvio padrão, 0,070. E o terceiro argumento, a gente coloca true ou verdadeiro, para ele indicar a soma desde menos infinito até o valor definido. Então, eu vou chegar aí num valor de 4,01%. Se eu calculasse aqui, ao invés de fazer 1 menos norm, eu chegaria ao valor de 95,9%. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu estou considerando qual que é a média do CDB. A média do CDB é 0,92. Qual que é o valor que eu quero? O valor que eu quero é 1,04. Se eu uso a função dist.norm, ele está calculando aqui essa probabilidade. A probabilidade da taxa do CDB ser menor que 1,04, que é de 95, 96%. Se eu quero a probabilidade da taxa ser maior que 1,04, eu quero essa cauda aqui.
Portanto, eu quero 1 menos o que a função calculou, ok? Então, qual que é a probabilidade da taxa do CDB ser maior do que 1,04%? Ela vai ser 1 menos a probabilidade, então vai ficar em 4%. Ou seja, a probabilidade de eu operar com CDB, com uma taxa, um CDB apresentar uma taxa superior a 1,04% ao mês, ele vai ser de 4%. Para o CRI, mesma probabilidade, 1 menos norm dist, eu quero o valor 1,04 para uma distribuição com média 1,01 e desvio padrão 0,091. E aí eu vou obter que a probabilidade é 38,53%. Ou seja, a probabilidade da taxa do CDB ser maior que 1,04 é de 38%. Por que é maior essa probabilidade? Porque 1,04 está mais próximo da média do CRI do que para o CDB, que tem uma média menor. Lembrando que na distribuição normal, os valores mais distantes da média têm menor probabilidade de ocorrência, ok? Então, pessoal, notem que essas ferramentas aí, estatísticas, eu consigo, supondo aí essa distribuição para a nossa variável aleatória, calcular qualquer probabilidade. Então, eu posso fazer simulação de cenários e verificar em cada um desses cenários quais são as probabilidades de ocorrência. Qual a probabilidade de ocorrência de eu verificar uma taxa menor que 0,80 e assim por diante. Então, eu consigo fazer toda essa análise aí de possíveis cenários. Qual que é a grande limitação? Primeira delas, eu estou supondo que a nossa variável aleatória tem distribuição normal, quando na verdade pode não ocorrer, o que é muito comum. Mas a gente usa essa aproximação para simplificar aí as nossas análises. Segunda limitação, quando eu suponho essa distribuição normal, eu estou usando aqui as medidas de média e desvio padrão calculadas com base em informações passadas. Portanto, eu estou pressupondo que essas informações passadas refletem o futuro, quando na verdade não necessariamente. Por isso que quando a gente faz gestão, a gente tem que estar constantemente revendo esses valores para eles refletirem as condições atuais de mercado. Ok? Então, notem, pessoal, que quando a gente usa esse ferramental estatístico, a gente já pode fazer aí diferentes avaliações acerca de possíveis cenários e, portanto, fazer a gestão de risco. Agora, pessoal, com base nessas ferramentas, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a medida de sensibilidade que a gente desenvolveu na nossa última aula para, com base nessa medida, fazer uma análise de risco aí das nossas carteiras. Então, só retomando, quando a gente está falando em uma carteira de renda fixa, qual que é o risco associado? O risco de mercado, o risco de variação de preços e taxas vai afetar aí o valor atual de mercado da nossa carteira. Na nossa última aula, a gente desenvolveu uma medida de sensibilidade que calcula qual que é a variação no resultado da nossa carteira, ou seja, qual que é a variação do valor presente da nossa carteira quando há variações no preço de mercado da nossa carteira. Ou seja, qual que é a variação do valor presente em relação ao preço da nossa carteira. Ou seja, essa taxa de variação, a gente desenvolveu uma medida de sensibilidade que a gente levou em consideração na construção dessa medida de sensibilidade a duration da carteira e a convexidade. Então, o que a gente está querendo mensurar com essa medida?
como que varia o preço da nossa carteira quando os fatores de risco sofrem aí um choque, sofrem uma variação. Então, a gente chegou na nossa última aula que a variação da nossa carteira, do nosso título sintético, pode ser representado como produto do valor atual, vezes uma componente aqui da duration e uma componente aqui que a gente chamou de convexidade. Quais são os parâmetros levados em consideração? Qual foi a variação sofrida pelo nosso título sintético, pela remuneração do título sintético, qual que é a taxa atual e como que essa variação e essa taxa atual afetam o valor atual, ou seja, como que eles geram uma determinada variação no valor atual da nossa carteira em resposta dessas variações. Então, a gente está mensurando qual que é a variação no valor de mercado, no valor atual da carteira, quando há variações aí na sua remuneração média. Então, por que é importante essa medida? Porque eu posso simular diversos cenários, ou seja, diversos valores, diversas taxas de variação nos juros e avaliar como que essas variações afetam o resultado da nossa carteira. E com base nesses possíveis resultados, eu posso calcular qual que é o desvio padrão desses resultados. Ou seja, se nesses cenários varia mais os possíveis resultados aí da nossa carteira, significa que mais arriscada é a nossa posição em relação a variações nas taxas. Então, a gente pode usar essa medida de sensibilidade para computar qual que é a variação no valor de mercado da nossa carteira em decorrência de variações na taxa média dessa carteira e, a partir desses possíveis resultados, a gente pode usar aí a estimativa do desvio padrão para tentar mensurar o risco dessa nossa carteira de renda fixa. Então, note que a gente vai usar essa nossa medida e calcular o desvio padrão para diferentes cenários e verificar qual que é o risco associado. Então, vamos aqui para o segundo exercício. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma carteira de renda fixa que ela foi aí simplificada por um título sintético. Então, eu tenho vários fluxos na minha carteira, mas eu vou simplificar esses fluxos em um único fluxo de entrada e saída, que a gente chamou aí de título sintético, com as seguintes informações. Esse título sintético vai ter aqui um PV de 147 mil, a duration dessa nossa carteira de 2,51 meses, o valor futuro da carteira ele não informou, mas ele disse que a taxa média dessa carteira, desse título sintético, é de 0,87% ao mês. Aí ele pede o seguinte, calcule a variação no valor de mercado dessa carteira para os diferentes cenários de juros que estão lá numa planilha, na planilha que eu vou divulgar para vocês. Então, vamos avaliar essa questão aqui conjuntamente. Vamos voltar aqui para a nossa planilha, para o exercício 2. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma carteira aí que eu representei, sumarizei por meio de um título sintético, eu tenho aí o valor presente da carteira, eu tenho a duration da carteira, que está em meses, e eu tenho aí a taxa média da carteira, ou seja, 0,87% ao mês. O que eu estou querendo calcular? No item A, ele fala o seguinte, qual que é a variação no valor de mercado da carteira? Ou seja, qual que é a variação no valor atual, no valor de mercado, no valor presente da nossa carteira, quando a taxa de juros ocorre para diferentes cenários. Então, ó, no cenário 1, o que eu quero saber? Qual que é a variação no valor da carteira quando a remuneração passa de 0,87 para 0,83, ou seja, quando sofre uma redução. No cenário 2, qual que é a variação no valor de mercado da carteira
quando a taxa passa de 0,87 para 0,85, ou seja, quando há um aumento na taxa de juros. Então, vamos mensurar essas variações usando aqui a nossa medida de sensibilidade, que leva em consideração a duration da carteira e também a convexidade da carteira, que é a derivada segunda lá da nossa carteira. Então, antes de a gente mensurar a variação, eu preciso saber qual que é a variação da taxa em cada um dos cenários. Então, o delta ITS, que é a variação na taxa, vai ser a diferença entre a taxa ao final da variação menos a taxa antes da variação. Então, a taxa passou para 0,83 e antes ela era 0,87. Vou travar aqui o 0,87 porque ela vai ser comum para todos os casos. Então, significa que o primeiro cenário é uma redução de 0,04% ao mês na remuneração média da carteira. Qual que vai ser a variação no valor de mercado da carteira? Se eu puxar aqui a fórmula, eu vou ter a variação para cada um dos cenários. E notem aqui, pessoal, que eu coloquei para vocês 100 possíveis cenários. Ou seja, notem que para cada um desses cenários eu consigo obter uma estimativa de um potencial resultado. Ou seja, a gente tem muito poder computacional para poder avaliar quais são os possíveis cenários e, portanto, para fazer uma adequada gestão de risco. Então, tenho aí a variação em cada um dos cenários. Agora eu vou calcular qual que foi a variação no preço da carteira. Lembrando que essa variação vai depender do valor atual da carteira, dos 147 mil, da duration da carteira, que é de 2,51 meses. Nesse nosso exemplo, a duration e a variação, a taxa, estão ambos em meses, então eu não preciso fazer nenhuma adequação. Variação da taxa, eu tenho a variação da taxa para cada um dos cenários aqui nessa coluna e a taxa atual é 0,87%, a taxa corrente desse nosso título sintético. Então, vou aplicar essa fórmula aqui nessa primeira célula para calcular. Então, vai ser igual. Primeiro, valor presente da carteira, 147 mil. Eu vou travar esse valor, porque ele vai ser o mesmo para os diferentes cenários. Vezes, abro parênteses, menos a duration, menos 2,51. Vou travar o 2,51, porque ele vai ser o mesmo para todos os cenários. Vezes, vou abrir um parênteses para o numerador. Delta ITS. Delta ITS está aqui para mim na célula K7. Então, K7 é que aqui eu não consigo clicar. É essa célula aqui, o primeiro delta, o primeiro cenário. Dividido, abro parênteses, por 1 mais a taxa atual, 0,87. Só estou aplicando aí, pessoal, a fórmula da sensibilidade. Fecho o segundo parênteses, mais 0,5 meio vezes a duration, 2,51. Não esqueçam de travar aí as células correspondentes, vezes a duration, travar aqui a duration mais uma vez, mais 1 vezes, abro parênteses, delta ITS ao quadrado, então vai ser vezes a nossa célula aqui para mim, que é K7 elevado ao quadrado, dividido por 1 mais a taxa corrente, o 0,87, também ao quadrado. Fechar todos os parênteses aqui que ficaram faltando, eu vou obter primeiro delta, ou seja, vamos interpretar esse valor. Se a taxa de juros, a taxa média de remuneração do nosso título, passar de 187 para 0,83,
ou seja, sofrer uma redução de menos 0,04, eu vou ter uma variação positiva no valor de mercado da nossa carteira de R$ 135. Por quê? Porque agora eu vou descontar o valor futuro da nossa carteira, se eu me desfizer dessa posição, a uma taxa menor. Se eu desconto a uma taxa menor, eu vou obter um valor presente maior. O quanto maior? R$ 135,73. Se essa é a variação que a minha carteira vai sofrer, qual que vai ser o valor atual da minha carteira? Vai ser o valor anterior, vou travar esse valor aqui, mais a variação que essa carteira sofreu. Ou seja, o valor atual da nossa carteira de mercado vai agora para 147.700, sendo que antes era 147.564. Para cada um dos cenários, vou puxar aqui a minha fórmula que calcula a variação no preço de mercado da nossa carteira para qualquer variação na taxa. Então, notem que no segundo cenário, o que acontece no segundo cenário? A taxa média da nossa carteira passou de 0,87 para 0,95, portanto, aumentou, sofreu uma variação de 0,08. O que aconteceu com o preço de mercado? O preço de mercado da nossa carteira vai cair R$ 310. Por quê? Porque agora eu vou descontar o valor futuro aqui da nossa carteira a uma taxa mais elevada e, portanto, vai resultar num menor valor presente. Qual que vai ser aí o valor atual da nossa carteira? É o valor anterior, o valor anterior mais a taxa de variação. Ou seja, só vou puxar aqui a fórmula, então eu vou ter o valor atual da minha carteira para cada um dos possíveis cenários. Então, notem, pessoal, que eu gerei aqui de forma super simples 100 possíveis resultados do ponto de vista da variação do valor de mercado da nossa carteira para diferentes aí cenários de variação na taxa média de remuneração. Agora, vamos para o item B aqui da nossa atividade. Ele fala o seguinte, ó, determine qual que é a média e o desvio padrão dessas variações, considerando igual probabilidade de ocorrência dos diferentes cenários. Notem que quando a gente fala em gestão de risco, pessoal, cada cenário projetado vai ter uma probabilidade de ocorrência. Aqui, em termos mais simplistas, a gente vai supor que todos os cenários têm a mesma probabilidade, o que não acontece na prática. É por isso que eu comentei que a gestão de risco ela envolve muitas questões, tipo, a gente teria que ter aí só umas 3 aulas sobre geração de cenários e como que a gente determina essas probabilidades. Então, vamos considerar, se eu tenho aqui as possíveis variações para o valor de mercado da nossa carteira, vamos ver qual que vai ser aí a variação média nesse período. Então, eu vou tomar a média desses valores. Tomar a média, eu vou usar a função média do Excel, que aí ele já facilita para nós o cálculo. Calculei o valor médio, cheguei a um valor médio de menos R$ 21. Então, significa que para esses diferentes cenários, na média, o valor de mercado da nossa carteira vai cair R$ 21. Primeiro, se esse valor médio é negativo, isso significa que a média aí dos cenários implicam em um aumento na taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu vou descontar o valor futuro da nossa carteira a uma taxa maior, gerando aí uma redução no valor de mercado. Aí ele pede para calcular o desvio padrão dessas variações. Notem que o Excel ele já também tem uma fórmula pronta aí, 10VPAD, para calcular o desvio padrão. Naquele exercício eu mostrei para vocês como calcularem, mas claro que a gente pode usar aí a fórmula do desvio padrão. É STDEV aqui para mim.
Standard Deviation. Então, vou calcular o desvio padrão das possíveis variações do valor de mercado da nossa carteira. Então, significa que o desvio padrão é de R$ 319, ou seja, primeiro, a média significa que há uma expectativa aí média de aumento das taxas de juros, o que vai implicar em uma redução aí no valor da nossa carteira em média de R$ 21, mas essas possíveis variações têm um desvio padrão, tem uma variabilidade de R$ 319. Se eu comparo essa média e desvio padrão para diferentes cenários, eu posso avaliar qual que é o cenário mais arriscado ou qual carteira é mais arriscada. Aí, no item D, ele fala o seguinte, ó, qual a probabilidade do valor de mercado sofrer as seguintes variações? Ou seja, no primeiro item aqui, ele fala qual que é a probabilidade da variação do valor atual da nossa carteira ser menor do que R$ 300. Ou seja, qual que é a probabilidade de eu perder um valor menor que R$ 300? Se eu quero calcular essa probabilidade, eu vou usar a função do Excel que calcula essa probabilidade. Lembrando que a função do Excel dist.norm, a gente define um valor aqui para a nossa variável aleatória, que para nós aqui é o delta PV, e ele vai calcular essa probabilidade. Se eu usar menos 300 aqui para o delta PV, ele diretamente calcula essa probabilidade. Ou seja, para calcular essa probabilidade, assumindo aí que a variação no valor da nossa carteira tem uma distribuição normal, eu vou calcular como igual. Para mim é norm.dist. Qual o valor que eu quero? Menos 300. Qual que é a média? 21. Vou travar. Não vou travar, não. Média 21. Qual que é o desvio padrão? 319. Terceiro argumento, true. Eu vou obter que a probabilidade de eu perder em termos de valor de mercado da nossa carteira, ter uma perda menor do que R$ 300 é de 19%. Qual que é a probabilidade de eu ter uma perda menor que R$ 550? Mesma coisa, norm.dist 550 negativo, média menos 21, desvio padrão 319, eu vou chegar que a probabilidade de eu observar uma perda menor do que R$ 550 no valor atual dessa carteira vai ser mais baixa, ou seja, 4,87%. Nesse próximo item, ele pergunta qual que é a probabilidade do valor da nossa carteira aumentar, sofrer aí uma variação positiva de R$ 677. Ou seja, eu estou querendo saber se aqui eu tenho a variável aleatória, que é a variação do valor presente da nossa carteira. Eu quero saber qual que é a probabilidade dessa variação ser maior do que 660, significa que eu quero essa probabilidade aqui. Como a função do Excel nos dá essa probabilidade, basta eu fazer 1 menos o resultado da função do Excel, que ele vai resultar para nós aqui a probabilidade da cauda direita. Então, como que vai ficar aqui nesse caso? Vai ficar 1 menos norm.dist 667, média 21, desvio padrão 319, true. Então, a probabilidade da minha carteira se valorizar em R$ 677 é muito baixa. Ela é de 1,44%. Qual que é a probabilidade de ser maior essa variação do que R$ 356? Maior que 356, 1 menos norm.dist 356, média 21, desvio padrão 319. A probabilidade de eu observar aí um valor, uma valorização
de R$ 356 da nossa carteira é de 11,87%. E agora, no último item, ele pede o seguinte: qual que é a probabilidade da variação do valor presente da nossa carteira estar entre 120 e 260? Então, o que ele quer nesse item aqui, pessoal? Vamos entender. Essa variação tem uma distribuição normal, a média aqui é menos 21, ele quer a probabilidade dessa variação estar entre menos 120, se menos 120 estiver aqui, menos 120 e 260. Ou seja, ele quer que a gente calcule essa probabilidade aqui. Como que eu vou calcular essa probabilidade? Pessoal, notem que a função do Excel, ele nos concede a seguinte probabilidade. Dado um valor definido, ele vai calcular essa probabilidade aqui. Se eu calcular essa probabilidade para o 260, eu não vou estar incluindo essa cauda aqui, que eu não deveria considerar. Então, como que eu faço para calcular essa probabilidade aqui? Eu calculo a probabilidade de ser menor que 260, portanto, essa cauda total. Depois, eu subtraio a probabilidade de ser menor que menos 120, ou seja, subtraio essa cauda aqui, de forma que eu vou obter a probabilidade de estar entre 120, menos 120 e 260. Então, vamos lá calcular essa probabilidade aqui. Então, vai ser igual norm dist entre 260, média, desvio padrão, menos norm dist 120, média, desvio padrão, e aí eu vou obter uma probabilidade de 43%. Então, isso significa que a probabilidade do valor de mercado da nossa carteira estar entre 120 e 200, entre uma perda de R$ 120 e um ganho de R$ 260 é de 43,21%. Então, notem, pessoal, qual que é a grande questão aqui? A gente está usando a nossa medida de sensibilidade, que calcula a variação no valor atual do preço da nossa carteira. O que eu estou calculando aqui? Eu estou pressupondo diferentes cenários para a variação da taxa de juros. Em cada cenário, eu vou ter uma variação aí no valor atual da nossa carteira. Com base nesses valores, para os diferentes cenários, eu consigo olhar quais são as estatísticas desses resultados, sendo desvio padrão aí uma medida de variabilidade, portanto, de risco, e além disso eu consigo calcular diferentes probabilidades aí de cada cenário futuro, e essas probabilidades podem nos auxiliar na gestão do risco. O que acontece na prática, pessoal? Na prática, a gente tem carteiras aí cujo risco ele é calculado, ele é monitorado diariamente. Alguns fundos de investimento, eles apresentam aí estatutos que limitam o risco dessas carteiras, então a gente tem que fazer continuamente esse monitoramento aí do risco, ou seja, quais são as variações para diferentes cenários, e além disso, se essa carteira ela apresentar um risco acima do máximo estipulado pelo estatuto do fundo, a gente tem que fazer aí movimentações nessa carteira para reduzir o risco da carteira. E, além disso, a gente sempre bom monitorar para ver quando que o risco está crescendo e etc. E quando a gente fala em análise de risco, utilizando aí diferentes cenários para análise, a gente está fazendo o que o mercado chama de teste de estresse, ou seja, a gente está estressando o mercado e vendo os resultados da nossa posição
para esses diferentes cenários de estresse. Então é isso, pessoal. Aí eu coloquei aqui para vocês um terceiro exercício, que é muito similar ao anterior, só que eu quero que vocês usem os dados do exercício 1 da aula 8, e aí depois me façam a entrega e façam essa mesma simulação. Só um detalhe aqui para finalizar, pessoal. Quando a gente fala aqui em gestão de risco em renda fixa, essa aula aqui foi uma aula mais introdutória para a gente ter noção aí de qual que é a ideia central na mensuração aí do risco em posições com renda fixa. Quando a gente fala em gestão de risco, a gente tem várias questões. Primeira delas, identificar quais que são aí a exposição de cada um dos nossos títulos aos riscos associados. Ou seja, qual que é o fator de risco de cada um dos títulos que compõem a nossa carteira? Como que a gente faz aí? Quais são as estratégias para gerar os possíveis cenários e as probabilidades de ocorrência de cada um dos cenários para a gente poder fazer o teste de estresse? Então, só essas duas questões já tem várias metodologias envolvidas. Claro que nesse nosso caso a gente usou aí duas simplificações. Primeiro, a gente usou como medida de risco o desvio padrão e a gente assumiu que a nossa variável aleatória ela tem distribuição normal. Claro que existem modelos mais sofisticados, tanto para o cálculo do desvio padrão, tanto para o cálculo da medida de variabilidade, quanto da consideração de distribuições que não são a distribuição normal, ou seja, distribuições que reflitam melhor a característica dos dados em análises. Também é muito utilizado aí no mercado, isso não só em renda fixa, como renda variável, a utilização de medidas de perda máxima, que são aí as medidas do valor em risco, do VaR ou do Value at Risk. Qual que é o objetivo dessa medida? A gente calcular qual que é a perda máxima que a nossa carteira, que a nossa posição, ela pode sofrer em determinado intervalo de tempo. E identificado aí os riscos das carteiras, uma estratégia para tentar mitigar ou reduzir esses riscos são as chamadas estratégias de imunização, que é incluir nessa carteira posições em derivativos para travar aí resultados negativos. Mas claro que todos esses tópicos a gente precisaria de um curso inteiro só para discutir cada um deles. Então é isso, pessoal. Tem aí, na próxima aula, retomando, a gente já vai entrar aí nos contratos estruturados que foram lá discutidos no início da nossa aula, lembrando que eles são combinações aí de renda fixa com derivativo, só que antes da gente entrar nesses contratos propriamente ditos, a gente precisa fazer uma aulinha de revisão aí do mercado de derivativos, em específico no mercado de opções. Então aqui tem as referências dessa aula, espero que tenha sido proveitosa e caso vocês tenham dificuldades aí nos conceitos de estatística, que são conceitos de estatística básica, é sempre bom rever esses conceitos porque eles são muito importantes aí para as diferentes áreas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.